Eu vi muita gente comentando sobre aquele lance no último jogo agora, Flamengo e Vasco, que o Rogério Ceni substituiu o Gabigol. E aí as câmeras flagraram a discussão que houve entre eles dois, né? Me parece que o Rogério Ceni substituiu o Gabigol, e aí o Gabigol não gostou, como sempre, né? Ele nunca gosta de ser... Na verdade, ninguém gosta de ser substituído, eu até entendo isso, né? E aí o que acontece? O Gabigol foi substituído e o Rogério Ceni foi falar com ele. Ele não gostou, nem falou com o Rogério Ceni, só falou com o jogador que substituiu ele. E foi lá e deu um bico no copo d'água, né? Ficou revoltado. E na minha opinião, eu acho o seguinte, pessoal: o treinador, não importa quem seja, né, se ele está fazendo besteira ou não, é o treinador, ele foi contratado para aquilo, ele tem que ser respeitado, né? E eu entendo o lado do Gabigol, porque ninguém quer ficar de fora, né? Principalmente um jogador que faz a diferença, mas é aquilo. Ele não sabe o que o treinador tem na cabeça, né? O treinador, ele até avisou ali que ele estava poupando jogadores, precisava do Pedro para poder segurar um pouco mais a bola, também precisa segurar os jogadores para poder ter um rendimento melhor, uma vez que, volto a dizer, o Flamengo vai jogar tem jogado de 3 em 3 dias, vai jogar contra o Red Bull Bragantino lá na casa deles, não é fácil jogar lá, né? E talvez seja um dos jogos mais difíceis aí do Flamengo. Então o Flamengo realmente precisa, como está jogando de 3 em 3 dias, a CBF não quer adiar os jogos do Flamengo, né? Mesmo a gente vendo que o Internacional vai jogar daqui a 6 dias, o Internacional jogou antes do Flamengo, né? O Flamengo jogou e o Flamengo vai jogar de novo antes do Internacional. São Paulo é a mesma coisa. Enfim, fora essa questão do calendário, o que eu acho que realmente concordo com o Rogério Ceni, foi criancice do Gabigol, né? Ele tem que parar com isso, até porque na Europa os jogadores são substituídos, até os jogadores mais craques que se destacam são substituídos, às vezes por uma questão de estratégia, às vezes por uma questão ali de manter o jogador, porque ele precisa aí que o jogador renda para a próxima partida, às vezes até para evitar uma lesão, às vezes para evitar cartão. Gabigol, lembrando que o Gabigol aí também estava pendurado, se recebesse mais um cartão ficaria de fora contra o Bragantino, né? Então a gente tem que analisar todas essas coisas, pessoal. Não adianta a gente só chegar aqui e ficar criticando só o Rogério Ceni, ou só ficar criticando o Gabigol, ou só o William Arão, enfim, não dá pra gente ficar nessa de ficar só criticando, só achando um culpado, né? Quando o time não acerta, todo mundo tem culpa, todo mundo tem uma parcela de culpa, uns mais, outros menos, mas a maioria tem culpa, né? E eu só acho mesmo que o Gabigol, ele é um bom jogador, como eu falei num vídeo anterior aí, recentemente. É um bom jogador, se identifica com a torcida do Flamengo, né? Tem perfil de goleador, mas ele tem que entender quando o treinador não quiser ele para jogar, né? Ele não estava rendendo tanto assim como rendeu no jogo contra o Grêmio, né? Coisa até que eu falei no vídeo anterior. Se tivesse rendendo tanto assim, até entenderia. E mesmo que estivesse rendendo muito, precisaria ser substituído por essa questão aí da recuperação do jogador, de querer ter um bom rendimento para a próxima partida, uma vez que o Flamengo vai viajar e tem apenas 3 dias aí no calendário para jogar contra um adversário que é forte, né, jogando em casa. Enfim, eu só acho que o Gabigol ele tem que ter um pouco mais de paciência, né? Eu sei que é chato, ninguém quer ficar do lado de fora, ainda mais ele, mas eu tenho certeza que o Rogério Ceni não está fazendo isso pro mal dele, né? Muito pelo contrário. Acredito que o Rogério Ceni queira ser campeão com o Flamengo. Se ele quisesse treinar o São Paulo, como algumas pessoas dizem aí, ele já teria aceitado trabalhar no São Paulo, ele não teria aceitado a proposta do Flamengo, né? Então eu acho sim que, antes de mais nada, ele é um profissional, né? Teve história com o São Paulo? Teve, como jogador, mas isso não significa que, como treinador, ele quer ficar somente treinando o São Paulo, né? Não é isso, né? Então, pessoal, eu acho que a galera aí tem que ter um pouquinho mais de noção do que realmente está acontecendo sobre o Flamengo. E volto a dizer, infelizmente, por causa de alguns influenciadores digitais, algumas pessoas que, né, elas não tentam ver o lado da razão, elas só tentam ver o lado da emoção, porque elas querem colocar conteúdos para vocês que chamem a atenção só por causa disso.
e não por causa disso aqui, não é porque eles amam o Flamengo como eu amo, como vocês amam, né? Eles não estão tentando fazer com que o Flamengo realmente funcione porque eles têm esse pensamento que nem a gente aqui. Não tem, né? A contribuição deles ali é só para que você dê likes, é só para que você dê views, é só para que você visualize o conteúdo deles, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, seja onde quer que seja, só para sair ganhando com isso, né? Eu acho isso lamentável porque atrapalha muito o time do Flamengo, atrapalha muito aí o progresso do Flamengo, né? Muitas vezes o pessoal veio criticando aí, né? Pô, que o Rogério Ceni inventa. Pô, o cara inventou agora e deu certo, né? E futebol é isso mesmo. Se o Jorge Jesus inventasse e desse errado, o pessoal também ia criticar o Jorge Jesus, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência, tem que dar um pouquinho de tempo pro cara fazer o trabalho dele, né? Deixa pelo menos acabar o brasileiro, né? Acabou o brasileiro, aí o pessoal para pensar aí se quer um outro treinador, se quer um outro jogador, mas agora é o momento do Flamengo focar, não é ficar criando esse mimimi aí, ficar criando polêmica, criando crise no Flamengo, entendeu? Isso só atrapalha, né? Queria saber a opinião de vocês aí, né? Eu penso dessa maneira, eu não tenho medo de colocar aqui minha opinião, não estou fazendo nada aqui para agradar ninguém também, né? Eu tenho personalidade para chegar aqui e falar o que eu acho, né? E foi mesmo por isso que eu criei o canal, né? Como eu falei, se eu quisesse criar o canal para não ajudar o Flamengo, só para ganhar isso aqui, eu criaria um conteúdo que eu já sei que a maioria vai procurar, mas eu não estou aqui para isso, eu estou para ajudar o Flamengo de verdade, né? Então, se vocês concordam ou não, deixem aí nos comentários de vocês, como vocês pensam, enfim, a gente troca uma ideia sobre isso. Falou, galera, saudações rubro-negras.